Saudações a todas e todos que estão acompanhando as nossas aulas de filosofia no projeto de extensão aqui do desafio, né? E hoje, então, estamos com a aula de número 10, na qual trataremos do tema da política na modernidade. E, nesse sentido, nós vamos tentar desenvolver um pouco sobre o pensamento de alguns autores, né? Que não são, que sempre caem no Enem recorrentemente e que são muito importantes. Entre eles ali, Nicolau Maquiavel, Thomas More, o Montesquieu, o Thomas Hobbes, John Locke e o Rousseau, os contratualistas. Né? Cabe dizer que o tema da política, para aqueles alunos que têm uma boa memória, vão lembrar que a gente viu na aula número 3 e na aula número 7. Então, se vocês forem ver os estudos, né, para amarrar os pontos, assim, digamos, do tema da política e filosofia, vocês têm cronologicamente o exercício de rever as aulas número 3, 7 e 10, né, que são sobre o tema da política. Vimos a política no período antigo, no período medieval, na aula 7, e hoje, na aula 10, estamos prontos para falar um pouco dessa política na modernidade. Mas disso eu quero passar a palavra para o meu colega Robinson se apresentar e comentar sobre o que você vai abordar na nossa fala hoje, Robinson. Tudo bem? Boa noite a todos. Como o professor Rafael já falou, meu nome é Robinson Azor. Eu sou fora do país. Hoje eu vou abordar junto com vocês a contribuição de Jean-Jacques Rousseau para a filosofia política e também eu vou falar um pouquinho sobre Montesquieu, seu verdadeiro nome, que é Charles-Louis de Secondat. Obrigado, Robinson. Então, agora eu vou passar para os slides e vou introduzindo um pouco o tema da política na modernidade, mas antes disso, dizendo que, para que a gente não fique só na visão, no linear histórico, né, quando a gente pensa hoje as questões latentes de nosso tempo, como a representatividade, a legitimidade do poder, né, as formas de governo, a constituição do Estado, nosso Estado laico, Estado democrático de direito, essas coisas, elas não vêm do nada, né? Então, é por isso que a gente faz eixo histórico, né? E a modernidade então, é esse momento muito importante, do qual vocês podem, a partir do que as anotações hoje nesta aula, né? Fazer um cotejo de outras disciplinas, aproveitar esse caráter interdisciplinar que a filosofia proporciona, né? Então, eu passo aqui para o slide e gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Nesse interdisciplinar é importante que vocês tenham essa noção, né, de 4 fatores que fizeram que o pensamento moderno ele existisse, assim, não de uma hora para outra, mas esses 4 fatores são muito importantes para isso, né? Então, o humanismo renascentista, né, logo que sai do período medieval para o moderno, a descoberta do novo mundo, né, as explorações, né, a colonização dos continentes pela Europa, né, a reforma protestante, que é uma importante tradução que o Lutero fez da Bíblia de uma maneira que inovou as interpretações religiosas e tudo mais, bem como a revolução científica que a gente viu com o Nicolau Copérnico, né, descobrindo então que a Terra não seria esse umbigo do universo, não seria o centro do universo. Dito isso, eu vou passar aqui para o próximo slide, e gostaria de dizer para vocês que o seguinte, assim, esse gráfico que aparece no slide, a gente trabalhou antes algumas questões no final da nossa aula 7 sobre a legitimidade do poder, né, e como que a gente se pensava a política, a formação do Estado no período medieval. E vimos que ele está calcado, está fundmentado numa ideia teológica, né, numa teocracia, digamos assim, em que a fundamentação última é a existência de Deus. E então, assim, por mais que o governante, né, tivesse um poder diferente do Papa, né, um imperador ou um rei,
ambos poderes advinham de um mesmo lugar, que seria Deus, né? Então, eu falei nessa última aula sobre política, que foi a aula 7, que Maquiavel não teria sido assim um inventor da roda, mas que Marcelo, então, teria dado uma contribuição, uma vez que ele disse que, na sua aula, que o poder do Papa deve ser um, do governante outro, e que o Papa deveria pagar o imposto, a Igreja deveria pagar o imposto para o governante. Essas ideias eram muito revolucionárias para a sua época, e na modernidade, então, especialmente a partir de Maquiavel, né, esse humanismo cristão que permeava desde então, na medieval, vai se romper, né? A política se separa da moralidade, né? Ela vai desenvolver uma moralidade por ela mesma, digamos assim. E nesse sentido, aquilo que se tem ideia como uma nação, um Estado, né? A palavra então é forjada nesse período. A gente precisa, o ser humano precisa dar alguma explicação, né, para como se constitui, então, um Estado. E, nesse sentido, nós temos uma ideia de estado de natureza, que seria um estado de animalidade, assim, digamos assim, a nossa dimensão mais sem leis, né, digamos assim, ou sem a efetividade da lei, de uma maneira para todos, né, uma maneira comum. E por outro lado, ali nós temos o estado de civilidade, né? Para isso acontecer, então, a gente tem a teoria do contratualismo, do contrato social, né, que é onde o ser humano ele faz um pacto, né, ele combina, né, e para sair desse estado de natureza, onde ele não tem segurança, para ir, então, para um estado de civilidade, onde, então, as leis vão funcionar para todos, né? E, nesse sentido, temos 3 grandes autores, né? Que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau, que, por último, que é o que o Robinson vai desenvolver mais adiante. E a gente pode, assim, de modo bem grosseiro, para iniciar a nossa aula hoje, assim, a parte conteudista, no sentido de dizer, eu fiz uma abreviação ali entre os parênteses, que a gente pode pensar, para facilitar didaticamente os conteúdos que vamos tentar absorver em seguida, que a política está maior que o direito e o direito maior que a moral, naquele entre parênteses Thomas Hobbes, né? Por quê? Porque Thomas Hobbes, por exemplo, a gente, pela linguagem, pela racionalidade, a gente deseja, pelo medo, né? Deseja, então, gostaria de fazer esse pacto. E aí, à medida que façamos esse pacto, né, ela poderia ter um direito mesmo depois de ter um ambiente político, né? Então, o direito viria depois da política e a moral só se daria com a efetividade do direito. Em John Locke, isso é um pouco, porque, por exemplo, o direito, né? O direito, sobretudo, à propriedade, que nas suas dimensões está a própria vida, né, do indivíduo, do ser humano. Né? Então, essa noção de direito, ela já existe no estado de natureza, primordialmente. Assim, então, ela seria maior do que um estado, para depois, então, ser a moral, e, por fim, a política. E aí, dizer que você tem uma realidade, porque você tem um ser humano que é capaz de uma certa liberdade, onde ele pode fazer, de certa forma, escolhas, né, morais, e a partir disso, então, poder, então, ter um âmbito político e exercer os seus direitos, né, a partir de uma vontade geral, digamos assim. Dito isso, muito geral, um pouco ainda abstrato que eu estou falando, tudo isso, né, mas eu gosto de botar objetivamente ali essa ideia pedagógica de mostrar ali a diferença, como que eles veem, né, a política, o direito e a moral, justamente porque é a filosofia prática, que é a que trata da política, da ética, né, nesse caso da moral, do direito, até da economia, em alguns casos, é uma filosofia diferente da teorética, como Aristóteles já dividia, né. Então, é interessante a gente ver uma espécie de hierarquia, né, nesses eixos política, direito e moral, que facilita na hora de dizer essa coisa assim, que às vezes se torna vulgar até numa aula de pré-vestibular, que é o decoreba, né? Infelizmente, ou felizmente, né, nós temos que, em algumas coisas, decorar. Então, fica a dica, assim, para facilitar para quem está começando agora, com esses autores, não conhece, né?
essa gradezinha ali. Passando do slide, então, eu gostaria, então, de falar para vocês que a gente viu ali das 4 fatores, não é? Que a passagem do período medieval para o período moderno, né, implica em que nós temos uma obra muito importante, sim, que é a obra chamada Utopia, do autor Tom Morris, né? Onde ali ele escreve, por exemplo, uma ideia sobre as leis, que traz muito dessa ideia do humanismo cristão, né? Ele fala de uma utopia, mas é muito parecido com a utopia, seria esse lugar ideal, né? Parecido com o mundo ideal do Platão, parecido com a metafísica cristã, né? E nesse sentido, então, a utopia, ela é um, digamos assim, ela oferece, do ponto de vista das ideias, né, as leis, as regras de viver na sociedade. E o Maquiavel, então, ele quebra com isso. Então, a cultura moral não existia no período medieval, né, porque a moral estava implicada na política diretamente, uma moral, sobretudo uma moral cristã. E o Maquiavel, então, ele faz esse bem pelo bem, né, que ele pensa o bem não pela teologia, né, mas um bem público que seja o bem do bem. Depois, alguns autores vão chamar isso de falácia, enfim. Mas é importante destacar que o Maquiavel ele dá início para nós poderíamos chamar de realismo político, né? E por outro lado também teria ficado pela obra do Thomas More, A Utopia. E o Maquiavel, então, a primeira grande obra dele sobre política, né? Talvez aqui mais destaca O Príncipe, né? Na qual a gente vai trazer alguns elementos. Então, cabe aqui, o Maquiavel, então, estabelece essa ruptura que eu já disse entre a política e a moral, e isso vai contra esse humanismo cristão, né, de Moros, que é a coisa mais genuinamente filosófica que tem enquanto sustentação de teoria política, né, na época de Maquiavel na Europa. Mas também, aí, uma vez que o Estado, então, se legitima não só pelas leis, mas também pela força, né, é uma perspectiva que nós temos, assim, que dar atributo, nesse caso, para o Maquiavel, né? Que ele vai dizer, olha, o homem não é bom por natureza, né? Ele não é legal, então, assim, a gente precisa usar também, além dessas leis, que são ideias que a gente pode criar, ou pode buscar na utopia, enfim, ele mesmo tem que fazer essas leis a partir da realidade que ele vive. Então, o realismo, né? A gente vai forjar as leis a partir do que ele chama de verdade efetiva, né? São os dados empíricos, de onde ele está. Então, se precisar usar força, é o que ele vai fazer, né? E enquanto que o Thomas More já é um pouco diferente, né? Acho que essa frase aqui que está no slide, ela reforça bem o que eu disse aqui. Em seguida, depois a gente vai passar o material. Então, fica registrado, assim, esse antagonismo, digamos assim, entre, por um lado, Maquiavel, com o realismo político, né? E, por outro lado, Thomas More, né? Então, assim, uma forma da gente perceber esse realismo é o caráter prescritivo, né, que o realismo, por exemplo, do Maquiavel, ele tem. Tal propósito de Maquiavel, esse caráter prescritivo de dizer como se deve fazer, né, como o cidadão deve agir, como o príncipe deve agir, no caso da obra do próprio Maquiavel. Tal propósito, Maquiavel pretende ser um método de ação, ao contrário, em Moros, o propósito prescritivo tem o objetivo de idealizar segundo os valores morais e políticos. Em Moros, a prescrição é anterior às ações do homem, né? Está lá na utopia. Então, antes mesmo do homem agir, ele já sabe que é o bem e que é o mal, o idealismo. Em Maquiavel, a prescrição é a partir das ações do realismo. Então, eu acho que é importante, assim, ler, assim como eu fiz, né, para deixar e também disponibilizar, para que vocês tenham esse mapeamento, né, pelo menos da perspectiva histórica, de quando a gente realmente começa a construir uma identidade política no sentido de pensar o Estado, né, enquanto uma... O Maquiavel vai dizer o seguinte nesse livro, né, O Príncipe, que um bom governante ele precisa ter duas características fundamentais, assim, que é a virtude, né, e a virtude e a fortuna, né? A virtude e a... É importante saber isso, porque a gente não tem bola de cristal, a gente vai tentar também mostrar algumas coisas do Enem sobre Maquiavel, mas essas duas características, elas são conceitos chaves assim da obra, então é importante saber, né? Que essa virtude no caso do príncipe ou do governante
seria a capacidade de fazer política, é o domínio das qualidades. Aí entra uma espécie de naturalismo até, né? Que o Maquiavel se utiliza da imagem do leão e da raposa. Então, no caso da raposa, seria a sabedoria, né? E o leão, a força. O governante, então, deveria saber usar a força quando as leis não forem suficientes, né? Dependendo do Estado. Então, você pode sair, vou dar um spoiler aqui, mas a tese fundamental seria que você sai de um principado tirânico, ou seja, um rei tirânico que usa a violência muitas vezes, porque se faz necessário, mas depois que tudo fica bem, aí você chega num âmbito republicano, digamos assim. Então, tem uma passagem, né, entre uma política que gera violência para uma que depois gera uma espécie de oásis, assim, uma espécie de bem-estar. Enquanto a fortuna, no caso, esse conceito de fortuna, é uma outra característica que o Maquiavel usa a roleta da fortuna, né, que se fala, não tem muito a ver com fortuna no sentido de acumulação de bens, mas assim, de fortuna da sorte. Você precisa estar sempre atento ao acaso, né? Você pode ter sorte, pode não ter, a circunstância pode mudar. Então, essa fortuna seria essa capacidade de lidar com o que é inesperado, com o que está no acaso. É um tipo de coisa que está além da vontade do príncipe, do governante. É preciso a virtude para saber lidar com o acaso. Então, uma coisa está ligada na outra. Assim, sem a virtude da raposa e do leão, você não consegue ter o acaso. Então, virtude e fortuna são coisas simples que, a princípio, os alunos podem, né, fazer essa coisa dinâmica de vestibular, decorar, mas, em seguida, assistindo os filmes e experimentando alguns exercícios didáticos, essas coisas começam a se naturalizar no nosso vocabulário, na nossa experiência dos estudos, né? Então, a transformação das formas de governo, que era o que eu vim dizendo agora, né? Implica a relação entre o Estado e o poder, né? O Estado geralmente não é o governante, né? Governo e Estado são coisas que são a mesma coisa, mas numa certa medida não são coisas diferentes. Então, nesse sentido, entre essa relação entre poder e Estado, nós temos as formas de governo que podem se formar, por exemplo, de um principado tirânico para uma república, se o governante combate os problemas em seu tempo a partir das verdades evidentes, efetivas, que eu estava dizendo, os dados empíricos que ele tiver lá, e não uma utopia, né? Seu Estado, no caso. Pois o Estado torna-se forte, alcança a sua meta política. Bom, agora eu disse com outras palavras que eu vi antes. Até peço desculpas pela repetição. A relação entre poder e Estado em Maquiavel é feita pela dominação dos homens. O autor fala que um governante deve aparentar ser gentil, bondoso, religioso, etc. Não necessariamente ser. Então, a isso se associa muito a expressão bem popular de falar de maquiavelismo e tal, muitas vezes mal aplicada, mas, de todo modo, essa antropologia negativa, digamos assim, a forma de ver o homem não como um animal bonzinho, né? Mas, enfim, as principais características de dominação devem ser, né, do governante, a coerção, a coação e a violência. Isso soa como uma heresia, digamos assim, para os ideais do mundo cristão para a época, certo? Então, vou seguir aqui rapidinho. Posição teológica cristã. Esses aqui são alguns avós, professora Marilena Chauí, professora escritora Marilena Chauí, que vai falar, desenvolver com uma forma de um modo muito bem elaborado e formal do que a gente pode falar aqui em uma hora. Então a gente separou alguns trechos assim, e eu acho que se der tempo a gente retoma, se não fica à disposição depois para os alunos, digamos assim, materializarem, né, a nossa exposição de uma maneira bem elaborada, como é sempre o trabalho da professora Marilena Chauí. Aqui ela começa a falar de novo dessa relação, que o Maquiavel é um cara que olha para a história, né? Ele vai lá na Grécia, vai lá na Roma, pega aquele período greco-romano, dialoga com Aristóteles, dialoga sobretudo com Cícero também, né? Conhece bem o que ele está criticando, que são as ideias também de Agostinho, São Tomás, né? Então, são formas didáticas para que vocês possam aproveitar com esses slides posteriormente. Passando aqui o slide. Aqui nós temos também oferecendo para vocês material com alguns dados sobre o Maquiavel e
e como que ele lida, né, com isso, sempre a partir da perspectiva da professora Chauí. E adiante aqui, a mesma coisa, a ideia de que uma boa comunidade política constitui o bem comum e a justiça, essa imagem de unidade e da divisão, diz Maquiavel, é uma máscara com que os grandes recobrem a realidade social para enganar, oprimir e comandar o povo, como se os interesses dos grandes e dos populares fossem os mesmos e todos fossem irmãos e iguais em uma bela comunidade. Então, são algumas desconfianças que o Maquiavel acabou por instigar, assim, né, e desenvolver suas ideias para vir posteriormente publicar esse livro, né, O Príncipe. Então, aqui um esqueminha para ajudar na memorização, né, que então, o sucesso de um Estado, né, ou de uma nação, ele tem como um fim supremo, assim, digamos assim, né, que é sair desse principado tirano para um ambiente onde você não precisa mais da coação da violência. Quem quer que governe o Estado deve lutar, então, para assegurar a sua glória e o seu sucesso, né? Nesse sentido, então, a fim de realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade, né? Então, a frase clássica, né, que se atribui ao Maquiavel, que os fins justificam os meios, né? Ou seja, para você ter um Estado de paz, republicano e organizado, em alguns casos é preciso usar, assim, a violência, a coerção e a coação, como vimos antes. Vou passar aqui rapidinho, deixa eu ver meu tempo. Estou ainda, tá? Então, resumindo, assim, para abrir mão do Maquiavel por hora. Perspectiva 1 em Maquiavel, do Principado Tirânico, a possível república, né? A perspectiva de Maquiavel sobre os seres humanos não é boa, ele crê que os homens são ruins por natureza, sendo assim, o governante deve guardar a palavra dada, nesse caso a Bíblia, e fundar uma ética particular, né, da própria política, como eu dizia no início da fala. Assim, do negativo caráter cultural do homem, Maquiavel transpõe através de ações políticas os indivíduos, né, e não uma massa qualquer, mas uma massa, indivíduos organizados, o povo, ao positivo, resultando da política bem aplicada, se, somente se, então até coloquei aqui um bicondicional, tiver o pleno domínio de seu Estado, né? Então, para ter o pleno domínio do Estado, são essas críticas que eu havia apontado anteriormente. Aqui, para quem tiver a oportunidade de querer desdobrar um pouco mais alguns desses elementos que a gente está falando sobre Maquiavel, eu gostaria de compartilhar excelentes aulas, né, que eu já me servi no YouTube para outras ocasiões e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui a gente das virtudes, né, da virtude, que seria o do leão e da raposa, a força e a sabedoria. Vou ver aqui, trocar. E dizer que o seguinte, então, Maquiavel não é considerado um dos 3 grandes contratualistas, porque ele vem um pouquinho antes, né, desse movimento inglês, lá, por exemplo, com Thomas Hobbes e o Locke, mas ele é o cara que traz essa antropologia, digamos assim, que não concebe o homem como um bonzinho, né? E aí ele coloca essas ideias, digamos assim, sobretudo, uma influência muito forte no Thomas Hobbes, que é no outro autor, no contexto, nós estávamos na Itália antes, né, com o Maquiavel, agora já está na Inglaterra. Queria dizer algumas coisas, assim, rápido, para passar a palavra ao Robinson, não muito, que o Hobbes, então, ele adquire, tem uma frase da Pitt, né, uma cantora famosa aqui no Brasil, que fala que o homem é o lobo do homem, que é uma frase que provavelmente ela é capturada do repertório de Thomas Hobbes, né? Quando ele fala do grande medo, quando ele diz que o lobo, então, seria o próprio lobo do homem, né? E nesse sentido ele traz de Maquiavel essa carga, né, de olhar para uma desconfiança imensa, assim. Então, nessa obra, O Leviatã, a natureza humana, existe 3 causas principais de discórdia, né? Por exemplo, a ideia de estado de natureza, naquele momento onde estamos organizados, seres humanos, sem ter um estado, né?
Então, a competição, a desconfiança e a glória. No princípio, o homem vivia numa guerra constante, por causa que não havia um poder comum para limitá-los. A guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Há pouco tempo eu não tinha lido a frase, acabei falando do homem, mas o lobo do homem vem dessa perspectiva mesmo. Seguindo, então, eu acho que é importante falar que quando a gente... Uma coisa que se inaugura com Hobbes, e é diferente de Maquiavel, isso, é justamente a questão da representatividade, que hoje a gente conhece de uma maneira bem diferente, mas que tem a sua raiz histórica nesse momento, né, na modernidade, com esses autores, porque você tem uma transferência, digamos assim, da representatividade. Quando você sai do estado de natureza e vai para o estado de civilidade, a partir de um contrato, de um pacto, né, de um acordo, você faz isso de forma voluntária e racional, né? E, nesse sentido, você entrega a sua liberdade. Se antes eu podia ficar até depois das 10 horas da noite com o rádio ligado, fazendo som, né, no estado de natureza, não tem ninguém para regulamentar, né? Aí eu abro mão dessa liberdade, né, abro mão da minha liberdade e entrego para esse representante, digamos assim, que seria o Leviatã, que seria um soberano, né? Então é uma relação de súdito, né, de soberano, de senhor e súdito. Esse soberano seria o único que não faria, a gente escolheria ele, né, racionalmente, e a gente não seria, depois que ele se efetivasse no poder, ele seria o único, então, a poder garantir essa paz, né, digamos assim. Então, eu gostaria de falar um pouco assim sobre isso, que nada pode ser injusto, as palavras do próprio Hobbes, que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum, não há lei e ordem. Não há lei e nem justiça, nem justiça nem injustiça. Na guerra, a força e a fraude são duas virtudes cardeais. Aí ele até se aproveita das virtudes cardeais para falar um pouco dessa perspectiva humana que, assim como Maquiavel, Hobbes também tem, sobretudo quando se pensa o homem num estado de natureza, né? Então, para justificar esse domínio de um estado civil sobre um estado de natureza, digamos assim, a partir de um pacto, essas são ideias muito importantes para a gente pensar. Fica aqui o textinho ali para vocês desenvolverem mais, mas para não ficar uma aula extremamente conteudista, eu vou passar algumas coisas aqui e logo passar a palavra para o colega. Vamos voltar depois, se der tempo. Deixa eu ver aqui. Em seguida, então, nós temos o Joe Locke, né? Então, se, por exemplo, nós tínhamos uma representatividade que você entrega racionalmente as suas liberdades no estado de natureza para entrar num estado de paz, você tem que respeitar leis comuns, não é? Tem uma discussão muito grande assim, sobre, mas direito a quê? Qual seriam os direitos básicos? Então, no estado de natureza, o Hobbes, ele diria que você não tem direito a nada. Existem as leis, a gente pensar nelas racionalmente, teoria dos jogos, tem vários cotejos assim, da matemática com as teorias dos jogos e o pensamento de Thomas Hobbes, nesse sentido de relacionar com por que nós fazemos o pacto, né, e justificar racionalmente. E com o Joe Locke, então, essa discussão que ele não concorda, né, em muitas coisas, empirista, assim, e não concorda com muitas coisas da perspectiva do Hobbes, sobretudo no que diz respeito à propriedade privada, né? E quando a gente escuta hoje em dia o termo liberal, neoliberal, essas coisas, elas têm um início, né? E esse início se dá nessa tradição inglesa lá, com esses pensadores, né? John Locke diria, então, que naquele estado de natureza, nós já temos um direito, né? Que é o direito à própria vida, alguns bens básicos ali, direito à propriedade, que ele chama. Aí tem 3 dimensões que a gente pode ver em seguida. Mas, importante dizer que, no caso do Locke, né, quando você está no estado de civilidade, você já fez o contrato, você vai ter a garantia daqueles direitos que estavam lá, pelo menos esse soberano, digamos assim, ou a força do Estado, do poder do Estado, ele só vai poder, ele não vai criar novos direitos, os direitos já estão lá, sobretudo esse direito à propriedade. E com relação a isso,
Desde já eu passo a bola para o Robinson, porque o Rousseau vai criticar justamente essa questão de que o homem é ruim natureza, não é, e que quem corrompe é a sociedade, e etc., né? E aí eu passo, então, né, com essa imagem, assim, dos autores do contratualismo, né, os empiristas ingleses, para a perspectiva lá da França, do Rousseau, né, na sua obra, sobretudo, Contrato Social, Emílio, mas agora o Robinson vai nos explicar um pouco. Eu vou passar o slide para o Sr. Robinson. Contigo a palavra. Na verdade, Jean-Jacques Rousseau, ele viveu num período muito difícil, então tem bastante coisas que marcaram a vida dele, sobretudo as crises da época e a forma de governo, ou seja, o regime da época, marcou bastante a vida dele. E nós temos também o movimento iluminista, que marcou também a vida dele. Eles tinham ideia de resolver todos os problemas sociais e políticos da época. Aí isso também marcou o pensamento de Rousseau. E para a gente entender bem a contribuição de Jacques Rousseau para a filosofia política moderna, precisamos entender a famosa obra, que é o segundo discurso, que é o discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E é uma questão que ele ia responder num concurso organizado pela Academia de Dijon. Essa pergunta era: qual é a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens? E se ela é dada pela lei da natureza? Então, isso ia publicar o livro mais tarde, em 1750, com o nome, o discurso. E nessa obra, o Rousseau vai falar sobre o homem no estado de natureza. O homem de natureza, o homem vivia feliz, o Rousseau vai chamar o homem de bom selvagem, de o homem vivia feliz e inocente também, porque esse homem não conhecia o bem e o mal. Mas esse estado de felicidade, segundo o Rousseau, vai terminar quando um do grupo saiu e demarcar uma parte de terra, disse: aqui é meu e lá é seu. Então, lá deu início com a propriedade privada. E na concepção russoniana, a propriedade privada é o fundamento da desigualdade. É a origem da desigualdade. E essa desigualdade se fundamenta na sociedade. Então, uma vez começou a propriedade privada, então o homem começou a viver numa guerra. Então, guerra um contra o outro. É por isso que o Rousseau vai responder o Thomas Hobbes, vai dizer, quando o Hobbes disse que o homem é o lobo do homem, Rousseau vai dizer: este homem já tinha saído do estado de natureza. Esse homem não era mais no estado de natureza. Esse homem já era socializado. Então, uma vez que o homem saiu do estado de natureza, então o homem não tem como voltar mais para o estado de natureza. Então, esse homem deveria se organizar. Então, esse homem passou para um contrato para que eles possam sair nessa vida ameaçadora. Então, onde que o homem transfere sua liberdade para uma terceira pessoa. Então, transfere sua liberdade para uma terceira pessoa para governar. Então, é isso que o Rousseau vai tratar mesmo no contrato social. Então, o Rousseau, ele inicia o contrato social
com uma frase que disse: o homem nasceu bom, mas de toda parte encontra-se afetos. Então, o homem no estado de natureza estava bem, vivia feliz junto com os outros animais. Mas esse homem, depois que saiu do estado de natureza, começou a encontrar problemas. Então, o homem condiciona sua liberdade pelo bem da comunidade, para a sobrevivência deles. Aí, o homem transfere sua liberdade para uma terceira pessoa. Mas, se nós perguntamos qual é essa terceira pessoa, então essa terceira pessoa, na concepção russoniana, seria o governante, ou seja, o soberano. Mas, diferentemente de Hobbes, que acredita num poder absoluto do soberano, Rousseau é contrário. O soberano é a vontade geral, é o povo mesmo quem governa. Mas o povo tem um representante. Esse representante não é o rei, ou seja, nem é o soberano, mas é o povo, de maneira geral, quem governa. Aí, não somente o contrato social, podemos falar também sobre a grande contribuição da outra obra de Rousseau, porque são duas obras que foram publicadas junto, que é o Emílio, o da Educação, e o Contrato Social. Então, uma vez que o homem saiu no estado de natureza, então o homem precisa se organizar. Então, por isso que Rousseau vai publicar essas duas obras no mesmo ano, que é 1762, que a primeira obra, que é Contrato Social, que tem a ver com a lei, e a outra obra que tem a ver com a educação. Então, o homem, ele, nesse momento, então, ele deve se tornar um outro homem, porque o homem com a sociedade já é corrompido. Então, é corrompido. O Rousseau, ele pensa que esse homem não pode construir essa nova sociedade que ele estava falando. Por isso que ele propõe essa obra mesmo, a educação. Aí podemos dizer também que essas obras foram proibidas, seja na França ou em Genebra também. Então, outra coisa importante, podemos dizer que, uma vez que Jean-Jacques Rousseau fala sobre a questão de vontade geral, o poder do povo, então, a gente percebe que o Rousseau tem uma ideia republicana. É por isso que, na Revolução Francesa, que a obra Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau vai servir como uma constituição nos movimentos revolucionários. Então, Rousseau traz uma contribuição enorme para a política, mas o material está disponível, vai ser disponível depois para que vocês consultem junto. Então, outro autor que a gente tem que ver também, que é Montesquieu, que é um autor muito importante na filosofia política moderna. Então, o Montesquieu ele foi o filho de Aristóteles, ele vem de uma família aristocrata e francesa. Ele viveu entre dois séculos, 1689 e 1755, e ele tem como obra mestre, que é o Espírito das Leis, inspirada em John Locke, sobre a política inglesa. Então, ele tinha a oportunidade de ler e entender John Locke, por isso que ele viu a queda da monarquia inglesa, e
ele viu que os movimentos revolucionários da época tinham que chegar também na França. Ele já estava pensando na Revolução Francesa. Então, por isso que ele ia propõe um novo regime. Esse novo regime que é diferente da época, porque até o século XVIII a França ela teve um regime, ou seja, não havia uma separação entre a religião e a política. Então, ele pensava que a religião seria a religião e a política seria a política. Então, por isso que ele ia escrever essa obra, que é o Espírito das Leis, onde que ele vai falar de leis positivas, que são leis elaboradas em relação a diversas coisas, por exemplo, o clima, o comércio, o território e o costume. Então, o mesmo ele vai dizer que uma lei que se abordada num país, por exemplo, na França, não pode ser abordada no Brasil, porque as realidades são muito diferentes. Então, é por isso que ele pega, seja o clima, o comércio, o território, o tamanho do território, tudo. Viu? E não é porque, por exemplo, a França tem uma lei sobre tal coisa que seja o Brasil mesmo, ele vai dizer que o fato de que a França tem essa lei, que nós vamos colocar essa lei em vigor aqui também. Isso tem realidade diferente, o povo diferente, forma de pensamento diferente. Aí ele vai falar também sobre a separação de poderes. Hoje, os três poderes que a gente está falando, mas isso já estava o Montesquieu já estava falando desde no século XVIII. Então, ele vai falar o poder executivo, que é a administração do Estado, o poder legislativo, Câmara dos Parlamentares, o poder judiciário, que é detido para fazer respeitar as leis. Então, segundo Montesquieu, esses poderes são distintos, esses poderes são diferentes, mas são poderes interligados. Ou seja, esses três poderes vivem em harmonia uns aos outros. Então, ele disse que quando consegue separar os poderes, então nós vamos falar sobre a questão da liberdade. E na concepção de Montesquieu, a liberdade, no sentido político, teria relacionado ao direito de fazer tudo o que as leis permitem. Contudo, somos livres porque governamos por leis que direcionam nossa vida em sociedade. Eu acho que é isso que eu ia falar para vocês a respeito desses dois autores, dois filósofos. Então, vou passar a palavra para o professor Rafael. Obrigado pela fala, Robinson. E uma pena a gente não ter alunos, né, no ambiente, ao vivo aqui, para fazer perguntas, nos colocar na famosa saia justa, né? Mas, assim, esperamos que, na medida do possível, a gente consiga divulgar, né, esses materiais, tanto pelo canal do YouTube, que já está disponível. Então, contamos que o nosso papel aqui tem uma característica de pluralidade, de coletividade, no sentido de poder alcançar essas pessoas que vão fazer a prova do Enem. Dito isso, eu gostaria para mostrar, porque ainda temos um pouco de tempo, como é que a gente vê isso no Enem, né? Como é que isso se apresenta no Enem para que a gente... esses autores, né? Então, quem já fez o Enem já tem alguma ideia, mas quem ainda não fez, a gente trouxe aqui 3 questões.
que ao invés de ir para as questões, eu gostaria de só voltar aqui nesse slide que eu comecei a fala, né? Depois de tudo isso que a gente falou, talvez olhar para esse slide, pensar esse lado assim, estado de natureza, estado de civilidade, contrato social ou pacto, né? E esses três autores, assim, como é que eles lidam, de certa forma, com a hierarquia dessa filosofia prática que envolve a política, o direito e a moral, né? Possa ter ajudado todos vocês. E, em seguida, agora eu passo lá para o slide número 30 e tantos. Enquanto isso, eu vou dizer que eu peguei essas questões do mesmo site, no entanto, agora no slide aqui, eu não sei dizer qual ano é, mas o mais importante é para a gente ter uma breve experiência assim, de como que esses conteúdos aparecem, como que nós sairíamos, né, se nos pegasse surpresa. Então, uma das questões é a voz do Maquiavel, né? Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou ter o amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado. Quando haja de faltar uma das duas, ou seja, quando haja de faltar uma das duas, por que dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro? E enquanto eles fazem bem não inteiramente seus, né? Oferecem o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Então, ficou um texto pequeno ali, tive dificuldade para ler, mas com calma, com o slide na mão, os alunos podem usufruir de uma maneira qualidade do que a minha leitura, que foi um tanto infeliz. Mas a pergunta seria, a partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Bom, a gente já deu spoiler, né? Nossa fala hoje foi, tanto o Robinson falou, quanto eu também, que essa coisa do homem não ser bom por natureza, né? Fica muito explícito nesse pequeno texto que o Maquiavel nos colocou aqui em cima. Então, essa é uma pergunta e, sobretudo, fácil depois das coisas que a gente falou aqui, ou já, no caso, já ouviu falar desse autor, né? Então, as alternativas, assim, são munido de virtude, né? Com disposição para praticar o bem a si, a todos, né? Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas e alcançar êxito na política, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. E, por último, ali a E, né? Não tinha mais uma, social por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares, né? Então, voltamos aqui. A partir da análise, o humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser, e aí a resposta C, né, como no próximo slide aqui buscamos elucidar, e que é o ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, né? E, como a gente viu antes lá, né, naqueles conceitos chaves da obra do Maquiavel, preciso ter a sabedoria da raposa, a força do leão, e tudo, né? Ficar atento a essa roda da fortuna, que são justamente essas coisas imprevisíveis e inconstantes que ninguém pode prever, né? E que deve ser uma característica, portanto, de um governante. Nós temos aqui uma outra ainda sobre a obra do Príncipe, Maquiavel. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Se seu propósito é manter o povo unido e leal, de fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente de outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo.
Então, por muita piedade, veja que aqui ele está acenando, digamos assim, para essa coisa da piedade, que é tipicamente do humanismo cristão, tanto da obra do Thomas More, quanto na tradição ocidental, né, desde de Platão, desde do neoplatonismo e o cristianismo. A pergunta, então, em relação a isso, no século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre monarquia e a função do governante. As alternativas. Aqui nós temos as alternativas e temos ali a inércia do julgamento, a bondade em relação ao comportamento dos mercenários, compaixão quanto à condenação de transgressores religiosos, neutralidade diante da condenação dos servos, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Então, voltando aqui, reflexão sobre monarquia e a função do governo, que seria, entre essas alternativas, a conveniência entre o poder tirânico, né, e a moral do príncipe. Né? Às vezes não se pode ter as duas coisas, não é? Então, provavelmente essa seja a resposta certa, como está ali, conveniência entre o poder tirânico, né, e a moral do príncipe. Então, essas são duas questões sobre Maquiavel. E, por último, já chegando próximo das nossas considerações finais aqui, né, Thomas Hobbes, da obra O Leviatã, ele diz: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício, a que outro não possa igualmente aspirar. Então, essas são as palavras de Thomas Hobbes no Leviatã. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade, do Estado Civil, né, da sociedade civil, quando dois homens desejam o mesmo objeto, eles... É uma pergunta bem fácil também, em vista do que a gente viu aqui, né, e aqui nós temos as alternativas. Encontravam em conflito, recorriam aos clérigos, no caso da igreja, né, consultavam os anciões, apelavam aos governantes, exerciam a solidariedade. E aí a resposta vem à baila com a letra A, entravam em conflito, porque no estado de natureza a gente viu, né, que se pode tudo e ao mesmo tempo nada, em função do que quem é o mais forte vai estabelecer o poder. Né? Em vista do medo, então é desejável sair desse estado de natureza, abrir mão de algumas liberdades e passar para um estado de civilidade, né? Uma sociedade civil. Com isso, nós temos ainda 5 minutos para as considerações finais. Eu gostaria de dizer que vivemos esse período da pandemia, né, e de polaridade política, esquerda, direita, agora o centrão e tal, mas que, apesar de tudo, para não nos desmotivar, né, e seguir em frente para os estudos, e nesse sentido, qualquer dúvida, e obviamente quem assistiu o vídeo vai gerar dúvida, nós temos o canal do WhatsApp, né, é só entrar em contato com a coordenação do curso, que disponibiliza o contato do WhatsApp. Nós temos a colega Gabriela e o colega Henrique, que estão ali para tirar as dúvidas, né, e passar para a gente interagir junto. Uma vez que a gente não sabe exatamente como fazer para lidar com essa distância, né, nós deveríamos estar na mesma sala, reunidos, né, fazendo o processo de ensino-aprendizagem do qual a gente teve formação para tal, e agora está tendo, né, mas agora a gente está numa situação extraordinária. Com isso, eu passo a palavra para o professor Robinson, fazer as suas considerações finais e nos dar uma palavra também de alento, assim, para pensar o nosso desafio frente a essa pandemia e como enfrentar o Enem, né? Robinson. Obrigado, professor Rafael. Bom,
nesse momento de pandemia, um momento difícil também, mas, apesar de tudo, precisamos nos formar e os alunos também que vão fazer o Enem no início do ano que vem, que eles precisam estudar também. E eu quero agradecer a todos que vão assistir o nosso aula, mesmo no Futuramente, para que eles, eu acho que o material também vai ser disponível para eles, para retirar dúvida, ou seja, como você já disse, o Henrique também vai ser disponível também para qualquer dúvida. Então, eu acho que é isso mesmo. Ok, Robinson, eu que te agradeço também e vamos torcer para as coisas melhorarem. E nesse sentido, então, eu informo a coordenação que nós estamos abrindo mão do espaço, acho que temos um pequeno intervalo para a próxima disciplina e como disse antes, estamos à disposição para tratar dessas questões e outras também que surgirem. Estamos na torcida para tudo acabar logo, essa questão extraordinária, né, do vírus, e estamos juntos. Força para todos, um bom fim de semana estendido, né, considerando que amanhã não estaremos aqui, né, já é sexta-feira. Tudo de bom para todos, abraço para todas e todas, tudo bem. Um abração, Robinson. Um abraço, professor Rafael.